Abra sua boca e diga: Jesus, vem me abençoar, vem me abençoar. Eu preciso de ti. Esta, Senhor, é a nossa oração. Eu sou o mais necessitado aqui. Portanto, seja misericordioso comigo e com todos nós aqui. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Shalom a todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 16. Profeta Samuel, capítulo 16. Esta é a minha primeira viagem depois da cirurgia, né? Irmão, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Silvano veio dirigindo aí para mim, porque a ordem médica é só depois dos 40 dias, né? E hoje faz 21 dias que eu fiz a cirurgia. Ainda tem um tempinho ainda para ficar de molho, mas é duro ficar em casa parado, não? Tá ruim. Mas estamos nos recuperando pela graça de Deus, né? Já preguei 2 vezes e vou hoje à noite passar com vocês aqui, caminhar um pouco aqui na Bíblia Sagrada. Vamos ler o verso 6 e o verso 7 do capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Tem uma mensagem chamada Debate sobre Línguas. Está aí à disposição dos irmãos. Falar em debate, eu acho que são poucos os irmãos que se lembram. E nem me lembro o ano, talvez o irmão Zelino. O irmão Zelino é que foi o problema, foi o causador daquela coisa. Qual foi o ano daquele encontro com Joaquim Andrade, irmão Zelino? Irmão Zelino? Qual foi o ano daquele encontro com Joaquim Andrade lá na emissora? O senhor lembra? 2006, por aí, né? Pois é. Em 2006, o irmão Zelino veio a João Pessoa num período de carnaval, um pastor para denegrir e nos chamar de falso profeta. Ele veio com esta missão de incriminar o irmão Brana e foi convidado pelo pastor Bosco, lá da Igreja do Calvário, que tinha um programa na televisão. E ele foi lá e disse um monte de besteiras, de inverdades. E eu tive a oportunidade de assistir o programa da televisão dele, mandaram a fita de vídeo, e eu anotei ponto por ponto das coisas que ele tinha falado. E depois ele foi no programa do Juarez Amaral e começou a nos desafiar. E o irmão Zelino é que é o causador do problema. O irmão Zelino foi lá e cutucou o homem, e o homem gritava: cadê esse pastor César que não aparece? Cadê esse pastor que não vem se defender? E eu não queria participar de debate, eu não queria partir para debate. Mas ele falou tanto no rádio, provocou tanto, e me telefonou lá em João Pessoa. E eu falei: bom, eu até posso ir,
com uma condição: se eu tiver a oportunidade de falar primeiro. Se você me der a oportunidade para que eu possa defender a minha fé, eu vou. Então ele me combinou assim. E eu peguei 2 pastas e enchi de literaturas, de fitas, de livros, de fotografias, e vim de João Pessoa para cá. E nos assentamos assim, ó, frente a frente, numa cabine de rádio. E começou então, e eu cumprimentei os ouvintes e disse: eu estou aqui não para um debate, mas para um esclarecimento. Esse nosso cidadão aqui, ele se intitula de pesquisador, professor, pastor, estudante, sei lá o que é, escritor. E ele veio aqui e disse um monte de inverdades. E eu vim aqui apenas para dar a oportunidade para ele se retratar. Eu vou dar a oportunidade para ele dizer a todos vocês, isso falando no rádio, para toda Campina Grande e região, para que ele possa dizer que ele não sabe nada, que ele mentiu, que não tem nenhuma veracidade no que ele falou. Então eu vou começar ponto por ponto. Aí ele havia dito que quando o irmão Brana morreu, ele ficou 4 dias para ser enterrado, que as pessoas não deixaram enterrá-lo porque criam que ele iria ressuscitar para continuar o ministério. E que o delegado da cidade havia sido convocado, então forçou o povo a fazer o sepultamento de William Brana. Eu disse: bom, se o senhor se diz que é um pesquisador, professor, escritor, e vem aqui e diz uma mentira desse tamanho, deixa eu lhe dizer a verdade, para que o senhor saia daqui e diga a verdade para o povo. O senhor não é obrigado a crer. Mas dizer a verdade é, porque senão eu vou chamar o senhor de mentiroso. Isso assim, frente a frente, calmo, do jeito que eu estou. E vocês nunca me viram nervoso, eu só me veem calmo. Então, ainda bem, né? Então, eu disse: deixa eu dizer a verdade. Olha, o William Brana sofreu um acidente de carro dia 17 de dezembro, faleceu dia 25. Sua esposa estava com ele no carro, a esposa dele também foi acidentada. Foi ressuscitada milagrosamente, mas passou muitos meses ainda internada e eles esperaram ela sair do hospital e receber alta para decidir onde haveriam de sepultar William Brana. Se na cidade onde ele nasceu e viveu, que é Jeffersonville, onde ele viveu a maior parte da vida, ou se era em Tucson, onde ele estava morando. Então o senhor disse que foram 4 dias. Deixa eu dizer para o senhor, não dizer besteira não. Foram 113 dias. O corpo foi embalsamado até que pudesse, então, ter um destino. O senhor disse que havia um poema biográfico ali no túmulo do irmão Brana, que atestava que ele iria ressuscitar. Eu trouxe aqui as fotografias do túmulo, comigo lá no túmulo. Eu não vou mostrar não, aí dei para o Juarez, disse: está aí, ó, a fotografia do túmulo e eu estou lá no túmulo. Olha, está me vendo aí? Então veja aqui, que eu estou aqui, aqui estão as 4 faces desta pirâmide. Aonde é que existe poema biográfico aqui? Diz: deixa de mentir. Então eu vou e fui desmontando as mentiras desse cidadão, uma após uma. E terminou numa situação bem vexatória. E depois o pastor Geraldo, que foi pastor do irmão Joaci,
amigo do irmão Zelino, falou: eu falei para você não mexer com o pastor César, porque ele é pedreira. O negócio ficou ruim para o lado dele. Muito bem, mas agora ele pegou um pastor da mensagem esta semana, esse mesmo pastor, lá em São Paulo, fizeram um debate. E amanhã, na escola bíblica, eu vou responder as perguntas que aquele pastor da mensagem não respondeu. Então, eu vou fazer uma escola amanhã voltada em cima das perguntas que não foram respondidas. Vou explicar porque chamaram a nossa crença de heresia. Eu vou mostrar o que é heresia. Amanhã, quem quiser assistir à escola, meu assunto na escola amanhã é uma resposta às perguntas que este cidadão fez ao pastor, e que o pastor, muito versado nas Escrituras, mas ficou mais preocupado em mostrar conhecimento do que responder as perguntas. Então, eu vou fazer a escola amanhã em João Pessoa, baseado nisto. Amém? Amém. Mas nosso culto hoje aqui é outro. Vamos lá. Eu fui convidado para ir lá para um debate agora. Me chamaram para ir em São Paulo para ir debater com um rapaz lá que é o... Eu disse: não, eu não estou interessado. Hoje mesmo, conversando com o irmão Túlio, ele disse: mas acontece que um debate desse que aconteceu e que o pastor não foi feliz, e vai haver outro, agora, dia 22 agora, que vai um outro pastor da mensagem debater sobre semente da serpente lá, que eu acredito que, não sei, vamos esperar para ver. É meu amigo, gostaria que fosse bem sucedido. Mas o Túlio disse: eu acho que o senhor deveria ir. Eu disse: fazer o quê? Tudo o que a gente vai fazer precisa ter um motivo correto. Ir lá apenas para dizer que eu sei, que eu conheço, que eu entendo, não honra a Deus. Pode até honrar a mim. Mas eu não estou interessado em receber honra. Eu estou interessado que tudo o que eu fizer possa honrar a nosso Senhor Jesus. Este é meu desejo. Então é por isso que eu não vou. Eu já dispensei e não irei. Vamos aí. E sucedeu, 1 Samuel, capítulo 16, verso 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vamos orar. Pai, por favor, ao olhar este auditório aqui hoje à noite, não olhe a nossa aparência, mas olhe o profundo do nosso coração. É o que nós te pedimos, porque eu estou aqui clamando por uma bênção especial para a minha vida e para a vida de cada um que está aqui. E aqueles que estão na internet lá em Brasília, que estão na internet lá em Manaus, e que estão na internet ao redor da nação e do mundo, que eles possam ser abençoados em teu nome. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. A melhor coisa que a gente faz para compreender este versículo
é compreender que nós somos corpo, alma e espírito. Tem alguém aqui que concorda com isso? Somos corpo, alma e espírito. E Deus não separa o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Ele vê um bloco só. Portanto, o maior desejo de Deus é que você e eu sejamos santos em todo o nosso corpo, alma e espírito. Se tiver alguém que concorda, diga amém. O maior desejo de Deus é este. Não adianta você viver de aparência. Tem muita gente que parece ser sério, parece ser honesto, parece ser crente, parece ser verdadeiro, mas não é. É apenas uma aparência. O profeta William Branham disse: Deus não nos julga propriamente pelo que fazemos, mas pela classe de espírito que possuímos. Às vezes não fazemos uma coisa porque não tivemos oportunidade para fazê-lo, ou até porque temos medo da consequência daquilo que fazemos. Se eu fizer tal coisa, eu vou ser taxado como ladrão, como mentiroso, como adúltero, como mal pagador. Por isso eu estou pagando, por isso eu estou fazendo estas coisas. Mas lá dentro do coração, lá dentro da alma, às vezes o que ele está construindo e o desejo interior era de fazer aquilo. Então Deus não nos vê propriamente por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos como um todo. Portanto, precisamos de sermos, quando a gente fala em íntegro, é completo, é inteiro, é do lado de dentro e do lado de fora. Não se pode ter apenas a aparência de ter um cabelo e um vestido comprido, se o teu interior é cheio de rapina, de ódio, de maledicência, de inveja, sabe? De espírito faccioso, de não se submeter à condição que Deus deu a cada um. Da mesma maneira, não adianta estar aqui, carregar a Bíblia, não é? Vir à igreja e aparentemente ser um pai, um marido correto, quando na verdade você atua em casa de maneira diferente, ou no trabalho. Então isto é apenas uma fachada, é uma coisa descolada da outra. Nós precisamos ser, não sei se você concorda, ser e servir a Deus 24 horas por dia. Sabendo que você não pode fazer absolutamente nada escondido de Deus. E que você não pode dizer uma coisa para uma pessoa, quando você chega diante de Deus, você vai olhar no espelho e ele diz: você é hipócrita, você falou uma coisa, mas você vive outra. Então nós precisamos compreender que Deus nos vê como um todo. E se Ele nos vê como um todo, Ele sabe o que você precisa para esta carne, sabe o que você precisa no seu espírito e sabe o maior desejo da tua alma. Ele está olhando a você de uma maneira única. Ele não separa destas coisas. Nós não podemos pensar que Deus separou. Não, tudo está dentro de um conjunto. Se você precisa de um casamento, esse casamento você não pode separá-lo. É um desejo lá de dentro, mas é um desejo da sua carne também. Se você precisa de um trabalho, da mesma maneira, você quer trabalho para realizações pessoais, não apenas para a sua alimentação, mas até para uma satisfação interior de você ver as coisas
fluir bem na sua vida. E isto te dá segurança, te dá descanso e te dá paz. Então, tudo que Deus faz, Ele fez num conjunto. Vocês estão me entendendo? Ele fez num conjunto. E às vezes nós somos tendenciosos a separarmos. Aqui nós estamos diante da escolha de um rei. E o próprio profeta de Deus não entendeu e achou que Eliabe, por sua altura, sua beleza, sua aparência, era um ungido. E Deus falou: não, eu não olho as coisas como o homem está vendo. Você está vendo uma coisa separada. Você está vendo um homem exterior, ele é alto, ele é bonito, ele parece, mas ele não é. Eu o rejeito. Porque Deus estava olhando o conjunto todo. Eu estou olhando, não é apenas o interior, mas o que está no exterior, mas o que está no seu interior. E no interior, Deus sabia que o irmão mais velho de Davi, mesmo sendo alto, potente, aparentemente muito bom, era um covarde, era um fraco, não estava pronto para o propósito de Deus na vida dele. Eu estou querendo dizer hoje à noite que Deus está procurando alguém que Ele possa olhar o conjunto, não apenas de quando você está na igreja, não apenas das coisas que você professa fazer e falar, mas Ele está olhando o que vai acontecer amanhã. Só para te dar uma ideia, não era esta a minha intenção de entrar nesse assunto direto, mas eu venho aqui para ser dirigido por Deus. Posso ouvir seu amém? Não sei se você veio assim. Eu acho que isso vai te ajudar. Então Deus estava olhando, Ele estava aqui para ungir um homem, e Ele estava olhando o decorrer da história. Ele não apenas queria ungir um homem no seu presente, Ele queria ungir um homem para o seu futuro. Porque Deus não separa uma coisa da outra. Ele estava olhando um homem que aqui no presente até Samuel pensou que era a pessoa. Mas acontece que Deus olhou e viu que um dia na história do povo de Israel, haveria um gigante que haveria de desafiar o povo. E que este Eliabe estaria aliado a Saul, que era o rei. Estava no seu exército. E o rei não teria coragem de encarar o gigante. E a pergunta foi: o Eliabe teve? Estava lá. Então eram dois homens arrão. A Bíblia diz que Saul era tão belo, tão bonito, tão alto, que não havia um homem em Israel mais belo e mais alto, sobressaía a todos do ombro para cima. Mas na hora de enfrentar a dificuldade, o desafio, o problema, a luta, ele iria ficar com medo. E o Eliabe, que era o segundo, que era tão forte e tão bonito, ia seguir o mesmo exemplo. Mas havia um pequeno Davi, que estava no campo, que era o sétimo dos irmãos, que ninguém dava nada por ele, que ninguém queria nada com ele. Ele nem estava e nem tinha sido convidado para estar no banquete de Samuel. Ele não era nem dos convidados para estar na mesa. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, e Deus disse: rejeitado, 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 rejeitado. E Samuel disse: não tem mais nenhum? Disse: tem. Está cuidando das ovelhas. Era um rapazinho de gentil aspecto. Disse: manda chamar, porque nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Então, quando ele chega, Deus falou: é este, pode pegar a vasilha da unção e ungí-lo, porque eu estou vendo o que ele é. E o que Deus estava vendo? Não estava vendo um garoto, estava vendo um guerreiro, estava vendo um rei, estava vendo um estadista, estava vendo um adorador, estava vendo alguém que seria a referência dele na história.
Então você vê que Deus está olhando o conjunto. Sabia Deus que o Eliabe não ia, mas que o Davi iria levar uma marmita de bolos e de queijo para os seus irmãos na guerra, e que o Eliabe, o grandão, iria olhar para ele e dizer: o que você veio fazer aqui? Isto é ocasião para você largar aquelas poucas ovelhas do meu pai e vir aqui para a guerra? E ele disse: e não é não? E não é ocasião não? Quer dizer que qual é a ocasião? Você está vendo o gigante desafiar o povo de Deus. Está vendo ele um incircunciso, ele não tem o que nós temos. Nós temos uma aliança de Deus conosco. Ele não tem. Você está vendo? Não está vendo isso, mas eu estou vendo. Disse: você, como é que você pode ficar de braço cruzado? Você é tão frouxo, tão mole, que você não tem interesse por nada. Eu estou aqui por uma causa. Eu quero dizer a você que nós estamos aqui, somos escolhidos por Deus por uma razão e por uma causa. Eu quero falar com as pessoas que estão aqui. Você pode enfrentar o maior desafio da história da sua vida. Você pode estar passando pelo maior problema da sua vida. Você pode estar diante do maior gigante. Você pode estar diante do maior desafio. Mas você sabe que você está aqui por uma razão. Ei, eu fui escolhido por uma razão. Talvez tenha alguém aqui que tenha coragem de abrir a boca e dizer: eu não vivo pela aparência. Deus me escolheu por uma razão. Eu vou virar o jogo, eu vou virar a causa, nós vamos virar a situação. Nós não estamos aqui passeando, nós viemos aqui por uma causa. A batalha está travada. Eu quero dizer que não tem sido fácil para mim e não tem sido fácil para nenhum de vocês, ou tem sido fácil? Mas nós estamos aqui. E Deus está olhando muito além do que você é na sua aparência. Deus está olhando no seu conjunto. Você pode não ter aparência, mas você tem lá dentro de você uma esperança e uma fé viva nesse Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse era o Davi, que nunca olhou a circunstância, que não olhou o tamanho do desafio, mas que olhou uma coisa. Eu quero dizer a você, se você não tem nenhuma ambição na vida, eu fico com dó de você. Neste bom sentido que eu vou dizer, ele estava olhando a recompensa. Eu fui chamado e eu tenho uma recompensa. Eu não estou no campo de batalha por acaso. Eu trabalho confiado numa vitória. Eu trabalho confiado numa recompensa. Eu sei que o Deus que me chamou é um Deus que é galardoador daqueles que confiam nele. Deus não fica devendo nada a ninguém. Você não pensa que vai fazer uma coisa para Deus e Deus vai ficar te devendo. Eu quero dizer que cada esforço que você põe para manter de pé a sua fé e defender os princípios desta Bíblia, Deus vai compensar você. Aleluia! Glória a Deus! E lá estava o Davi. Disse: o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui enviado por meu pai. Eu vim trazer esta marmita de bolo e de pães. Agora encontrei que eu não vim aqui por causa de pão ou de bolo. Eu vim aqui por causa deste gigante. Diz: quem é você para enfrentar esse gigante? Eu não sou nada, mas o Deus que me livrou da boca do urso e do leão é tão grande, ele é meu Deus e ele me chamou. Eu quero dizer, Deus precisa de alguém que tenha experiência e que saiba que ele nunca perdeu uma batalha. Ei, eu quero dizer, Deus nunca perdeu uma batalha. Deus não perdeu uma batalha, e aqueles que confiam no Senhor não vão ser decepcionados e não vão voltar derrotados. Ninguém veio aqui hoje à noite para voltar para casa com o mesmo problema, com o mesmo desafio. Nós viemos aqui na confiança de o Deus de Davi, entrar nesta batalha e trabalhar por nós. Não é você, é o Deus de Davi. Não é a sua força, é a força do Deus Todo-Poderoso. Aleluia!
Glória a Deus. Então o Davi simplesmente não tinha uma coroa, ele tinha uma unção. O Saul estava no trono, o Saul era o rei, mas o rei não tinha unção, ele tinha coroa, mas a unção estava com Davi. E você pode também não ter uma coroa, ninguém está vendo você como alguém tão grande, mas você tem uma unção de Deus. Aleluia, glória a Deus. E esta unção é que faz a diferença. Então você não teme as dificuldades. Eu quero dizer a você, você não precisa ter medo de nada. Aleluia. As pessoas pensam que isso é fácil dizer. Mas eu tive numa mesa de cirurgia. Quando o médico me cortou, ele não sabia o que ia acontecer. Houve uma hemorragia enorme, uma perca de sangue exagerada. Simplesmente ele tentava suturar e fechar aquele vazamento naquela veia ali, e a pressão começou a subir e a oscilar. E simplesmente a pressão sanguínea era tão grande que vinha explodir aquilo novamente. E uma cirurgia de 3 horas foi para mais de 6. E parece que tudo ia dar errado. Eu não estava consciente, mas voltei, e quando voltei da complicação, daqui um pouco fiquei sabendo, o dreno entupiu. E parece haver um sangramento, e no outro dia de manhã, o lençol da minha cama estava todo ensanguentado, todo cheio de sangue. E minha filha e nora, que são da área de medicina, uma médica, começaram a chorar. Eu disse, o quê? Não estou vendo nada. Este sangue? O médico chegou e disse, nós vamos ter que reabrir. E eu estava tão tranquilo como estou aqui na plataforma. Em nenhum momento eu tive uma só dúvida, uma só crise, medo absolutamente de nada. Enquanto gente estava morrendo de medo que eu fosse embora. E se eu tivesse ido? Se eu tivesse ido, eu não estaria aqui. E se eu tivesse ido, eu teria sido recebido numa festa lá em cima. E talvez você chorasse e o céu se alegrasse. E eu pergunto, o que é mais interessante, as suas lágrimas ou a festa no céu? Talvez você ache que não, mas é o final, é uma coroação. Então eu estou dizendo para vocês, quando vocês estiverem diante de qualquer desafio, de qualquer circunstância, de qualquer coisa que vem para te amedrontar, diga aí com a sua boca, o Senhor dos exércitos está comigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Reabriram. Novamente a pressão sanguínea disparou. Aí disse, é erro médico, eu não sei o quê. Não me importa o que foi. Eu quero dizer para você que eu estou aqui. Glória a Deus. Então ali estava o Davi. Não importa se o Saul tremeu. Não importa se o Eliabe não reagiu. Não importa se o Eliabe estava contra ele. Porque aqueles que não se alinharem com o mesmo espírito que você tem, sempre farão oposição a você. Ei, você quer ser mais santo do que o outro? Ei, você quer dizer que confia mais em Deus do que o outro? Ei, você quer dizer que Deus está com você mais do que está com alguém? Sempre haverá alguém para apontar o dedo para você. Escute só o que Davi disse. O que foi que eu fiz? Tem alguma coisa errada em confiar em Deus? Então confie em Deus. Por que você está abatido? Por que você está triste? Por que você está deprimido? Levanta a cabeça e diz, o Deus que eu sirvo é maior do que este problema. Tem alguém que tem coragem de abrir a boca e dizer, o Deus que eu sirvo é maior do que o problema? Não haverá nada. Eu gosto disto porque gente que não tem interesse por nada desanima por tudo. Será que o Eliabe não ouviu falar que o rei ia dar a filha em casamento? Que ia dar a dispensa dos impostos?
Será que ele não ouviu nada disso? Mas não interessa. E eu queria perguntar, será que você nunca ouviu falar que aqueles que confiarem no Senhor e não se acovardarem e partirem para a guerra, para a luta, na confiança que Deus te dará uma vitória extraordinária? Não apenas de ver o problema tombar aos seus pés, mas Deus te coroará de glórias. Eu quero lembrar a você que existe um céu para se ganhar. Ei, existe um céu para se ganhar. Existe uma mansão de ouro. Existe um corpo transformado. Existe um corpo perfeito. Não há uma oscilação. Eu quero falar sobre isso. Não há uma oscilação. A gente está de olho na recompensa. Esta carne é o pecado, tendenciosa ao pecado. Mas aqui dentro desta carne existe um homem vivendo aqui dentro, lutando todos os dias contra os desejos desta carne, porque faz parte de um bloco só. A carne pode puxar para o pecado, mas a sua alma, o seu coração está voltado para Deus. Paulo disse assim: com a minha carne sirvo a lei do pecado. Há uma tendência horrorosa nesta carne, mas com o meu espírito, com a minha alma, sirvo a Deus. Olha, adoro ao Deus dos nossos pais, e agora sujeito a minha carne à servidão, para depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não ser reprovado. Então você pega esta sua carne e diga: fica aqui, porque quem manda aqui é o homem que está lá dentro. Eu não posso viver uma coisa de fora e outra lá dentro. Eu vivo lá dentro e faço este homem viver de fora. O irmão Branham disse: como é que se explica corpo, alma e espírito? Nós temos um corpo que tem 5 sentidos: visão, olfato, tato e paladar e audição. Eu ouço, eu vejo, eu pego, eu sinto, eu cheiro, eu testo. E eu, quando olho uma coisa, esse é meu corpo, e eu vejo uma coisa, e eu mando esta mensagem para o meu cérebro. Esse é meu espírito. O meu espírito arrasou-a, analisa, e dali então ele manda para a minha alma. E eu estou falando de um bloco só. E a minha alma, que é um produto vindo de Deus, tem que tomar uma decisão. Se aquilo que eu vi e que meu cérebro examinou está correto, a minha alma diz amém. Se está errado, lá vem a resposta, se torna um bloco só. Lá de dentro grita-se uma voz: ei, está errado. E o Espírito diz à sua carne: vira o seu rosto, não olhe mais nisso, isto aí não fará bem para você, não fale mais tal coisa, não haja mais desta maneira. Então você vê que você está sendo dirigido num bloco só. Deus está tratando com estes 3 homens do mesmo nível. Glória a Deus. Então Davi estava olhando o gigante, e ele viu aquele gigante. E a sua visão mandou uma mensagem para o seu cérebro e disse: ei, ele é um poderoso, ele vai destruir você. E o cérebro mandou lá para dentro da alma e disse: a alma, que é a natureza do espírito, e daí, o que é que você vai fazer? Vai correr ou vai enfrentar? A alma mandou a mensagem de volta para a razão, para a lógica, para os afetos, para aquilo que você estava vendo. Disse: isto não é nada. Existe um Deus que é infinitamente maior do que este gigante. O que é que se deve fazer? Parta para cima. Parta para cima. Não há por que temer. Parta para cima. Pode lutar, pode enfrentar, que a vitória será tua. Esse é corpo, alma e espírito. Mas o irmão Branham disse: e se aquela alma não é de Deus? Ela não é dirigida por fé, ela é dirigida pela dúvida. Então ele olhou e viu o gigante, e os olhos mandou a mensagem para o cérebro, e o cérebro diz: você não dá conta. E o cérebro mandou para a alma, e lá na alma havia uma dúvida que mandava e dizia assim: eu acho que você não pode.
você deve desistir. Como é que você pensa quando as coisas vêm na sua cabeça? Simplesmente ele diria: eu acho que eu vou entrar na fila do Eliabe e do Saul. Na verdade, existe uma recompensa, mas eu não dou conta. Eu estou vendo uma coisa muito grande. Mas isto não era o que estava lá dentro. É por isso que o irmão Branham disse que quem decide as coisas lá no fundo é a nossa alma. Se tem alguém aqui que vai chegar como vitorioso no céu, a sua alma terá a vinda de Deus, e a sua alma não terá produto de dúvida. A sua alma é dirigida pela fé, e a fé não chama as coisas que são como se fossem, ela chama as coisas que não são como se já fossem. Ela está vendo além do invisível. A fé não recua, a fé é o chefe, a fé lidera, a fé dá ordens, a fé não recebe ordens, a fé simplesmente não sabe o que é a palavra recuar, ela conhece a palavra avante, soldados de Cristo. Então é aquilo que se diz, não é o tamanho do cachorro na briga, mas é o tamanho da briga dentro do cachorro. É aquele cachorrinho que enfrenta o cachorrão, e você vê ele pendurado no cachorro, e você diz: o cachorro grande vai acabar com ele. Eu sei que os problemas, as lutas, as dificuldades, os desafios são muito maiores do que nós, mas lá dentro tem uma força muito maior. E você não sabe como aquele cachorrinho bota o cachorrão para correr. E eu quero dizer uma coisa aqui: você não tem capacidade para enfrentar os poderes do inferno, que são muito maiores do que você, mas dentro de você existe um que é maior do que todos os poderes do inferno juntos. Grite aí: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu queria só fazer uma pergunta hoje à noite. Gente, eu mudei a mensagem completamente. Eu vim aqui para estudar o livro de Samuel. Eu anotei os 15 capítulos até chegar no capítulo 16. E eu estou aqui parado neste versículo. Estou falando de um bloco só. Eu só queria que você, que está aqui, levantasse, tivesse coragem para me explicar como é que você já saiu das grandes dificuldades da sua vida. Tem alguém aqui que já se viu encurralado, perdido, que parece que tudo estava vencido, que você não ia dar conta, mas você está aqui hoje à noite dizendo: sou mais do que vencedor. Tem alguém que se põe de pé aqui como testemunha de que há um poder maior, um poder operante, que vai além daquilo que você está vendo ou sentindo? Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós não somos daqueles que se recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Porque a palavra da fé é esta: se o justo recuar, Deus não tem prazer nele. A ordem da fé é: vamos adiante em nome do Senhor. Diga aí com a sua boca: vamos adiante em nome do Senhor. Muitas vezes você está com vontade de adorar a Deus, mas a sua carne está preguiçosa, e a sua alma está desejando falar com Deus, e você tem uma necessidade, e você tem um clamor, e você precisa de Deus na sua vida, mas quando você se ajoelha para orar, dá uma moleza, um cansaço. É assim ou não? É assim ou não? Está na hora de você pegar esta carne e se alinhar com o seu espírito. Aqui hoje à noite não tem ninguém cansado. Aqui todo mundo pode levantar a mão. Se a sua carne quiser, você diz: levante a mão. Se ela não quiser, você levanta a mão. Se a sua carne quiser abrir a boca, você diz: vai falar. Se ela não quiser, você diz: você vai se curvar. Aqui quem manda é o poder da fé.
Deus quer operar, Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer dar vitória, Deus quer fazer você voltar vencedor para casa. Você vai pôr o pé no pescoço do seu inimigo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Ei, abre a sua boca e dá um aleluia bem forte. Lá de dentro da sua alma. Se esta carne não quiser, você diz: você vai falar, sim senhor. Aleluia! Eu acho que quando chegou o momento do entrave da batalha entre Davi e o Golias, diz assim, ó, entre o impossível e o possível, entre a fé e a dúvida. O diabo é perito em fazer guerra psicológica. Ele olhou para Davi e disse: eu vou levantar você hoje na ponta da minha lança. Você não é de nada. O diabo disse: você não dá conta. Você vai ser vencido. Eu vou te derrotar, eu vou te matar, eu vou acabar com você, eu vou destruir sua vida. E você diz: ah é? Pois você vem com estas propostas, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Ei, em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Senhor dos exércitos. Você diz: quem é o Senhor dos exércitos? Quem é o Senhor dos exércitos? O poderoso, aquele que venceu no céu, aquele que fez o diabo e fez com que ele fosse precipitado nas cadeias da escuridão e venceu no céu. E disse: mas ele venceu no céu porque ele era o grande Espírito infinito, o Criador. Ele disse: não, eu venço você na terra, no mesmo formato que é o César, que é o Elias, que é o Sandro, que é qualquer ser humano. Eu visto uma carne humana e enfrento você, e venceu o diabo aqui na terra. Aleluia! É um bloco só. Glória a Deus. E daqui um pouquinho disse: achou pouco? Eu vou enfrentar você na sua casa lá no inferno. E a Bíblia disse que ele mergulhou nas cadeias da escuridão e desceu às profundezas do inferno e chutou a porta e entrou e tomou as chaves da morte, da sepultura e do inferno. E hoje nós podemos gritar: ele está vivo aqui entre nós hoje à noite. Amém? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Vá para casa descansado. Vá para casa crendo. Não é a sua força, é a força de Deus em você. Você não é este homem de fora. Deus está por dentro. Deus te deu uma unção na sua alma e no seu espírito. E esta unção na sua alma e no seu espírito faz esta sua carne vir de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé, até chegarmos ao final da jornada. Aleluia! Glória a Deus! Então não separe você. Não separe você. Ah, lá dentro eu sou crente, aqui fora eu sou incrédulo. Não, senhor. Lá dentro eu sou crente. Eu creio em Deus, eu oro, eu louvo, eu glorifico. E pega essa sua carne que é preguiçosa e diz: de hoje em diante você vai orar, vai ler, vai glorificar, vai servir, vai fazer o que é correto. Eu vou mandar em você. Aleluia. E aí então você fica descansado, porque tudo que você precisa, Deus não veio aqui apenas para cuidar da sua alma. Ele veio salvar sua alma, mas Ele veio cuidar do seu corpo.
Se não fosse assim, Ele não teria levado as nossas doenças. Ou não é assim? Se não fosse assim, Ele não levaria as nossas dores. Se não fosse assim, Ele não resolveria nossos problemas. Então Ele é nosso Deus para esta carne, para nosso espírito e para a nossa alma. E na nossa alma hoje, nós glorificamos a Deus. O que muita gente não é capaz de entender, e separou o Pai, o Filho e o Espírito Santo e fez disso uma trindade. Não existe tal coisa, existe um único Deus, que como Pai Ele é o Todo-Poderoso, como Filho Ele encarna a divindade, e como Espírito Santo Ele triunfa consolando, guiando e dirigindo o seu povo. É um bloco só, é um Deus só, é um poder único e poderoso. Não tente dizer, não, Deus é, o Filho é menor, e o Espírito Santo é o servo dele. Não, não existe isso não. Glória a Deus. Nós estamos aqui vendo um Deus que vê um bloco só, e que não vê nada separado. Tudo que Deus quer é uma igreja coesa. É por isso que o corpo de Cristo não pode estar dividido. Não pode haver irmão contra irmão. Porque Deus quer um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo. É isso que Deus está procurando aqui. Por que o irmão Branham disse que quando há um irmão contra o outro, o Espírito Santo vai embora? Porque Deus não quer divisão. Deus quer você unido. Deus quer você junto. Separado você não é nada. Separado você vai ser derrotado. Separado, a palavra separação quer dizer morte. Morte é separação eterna. Deus quer você junto, Deus quer você num todo. Eu e você, você e eu, você e Deus, Deus e você. Aleluia! É assim que nós vamos chegar e vamos fazer a nossa vitória. É Deus em Cristo, Cristo em você, você em Cristo, Deus em você, você em Deus. O diabo fora, o diabo no inferno, mas nós na glória eterna de Deus. Glória a Deus. Gente, podem acreditar que eu não vim pregar isso. Eu ia estudar o livro de Samuel. Ia chegar no final mostrando que Deus nos quer um grupo, um corpo só. Mas se Deus quis assim, bendito seja Deus. Eu quero que, se alguém tomou esta palavra para si, entenda, Deus não quer você separado dele. Deus quer andar em você e Deus quer que você ande nele. Glória a Deus. Você tenha o mesmo sentimento. Bendito seja o nome do Senhor. E eu termino aqui dizendo: você não precisa ter medo de nada. Não precisa estar assustado com nada. Abra a sua boca e vamos terminar este culto com esta frase: o nosso Deus é maior. Glória a Deus. Qual é o teu problema? Qual é o desafio? Qual é a fraqueza? Qual é a tentação? Qual é o obstáculo? O que é que está lhe faltando? Eu quero dizer, tudo isto está em Deus. Glória a Deus. Fechamos nossos olhos. Só um momento para a nossa oração. Tu sabes que eu não vim aqui para falar essas coisas, Pai. Mas teu Espírito está aqui. Se estas palavras foram faladas, é para ajudar a vida de alguém. E eu gostaria que todos os que estão aqui voltassem para casa diferentes. Com um só coração. Com nada dividido dentro de si. Mas com tudo coeso pelo poder do nome de Jesus. Eu oro que os poderes de Satanás, que dividem, que separam, sejam expulsos no nome de Jesus.
Que doenças, opressões, medos, temores, problemas, dificuldades, desafios caiam aos pés do povo no nome de Jesus. Da mesma maneira que tu derrubastes o gigante diante de Davi e deste a ele a recompensa, recompense a cada um que veio aqui hoje à noite, com a bênção do nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? E aqueles que creem, digam amém.